Agora que nós já sabemos como criar novas planilhas e também já aprendemos como abrir planilhas existentes, tanto planilhas feitas no formato LibreOffice Calc ou planilhas no formato Microsoft Excel, chegou a hora de aprendermos como salvar o nosso trabalho, as nossas planilhas feitas em determinado momento. E para isso, nós temos duas opções básicas que são muito simples. Se você não quiser renomear dar um nome diferente para o seu trabalho, ou se você não quiser mudar a extensão, o formato da sua planilha, uma das formas mais fáceis é só você vir no menu Arquivo e selecionar a opção Salvar, que é o mnemônico Ctrl S. Como está cinza aqui, quer dizer que não houve nenhuma alteração dentro dessa minha planilha desde o momento que eu abri. Para vocês poderem ver isso, eu vou voltar para a minha planilha e vamos supor que dentro na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu tenho a aula de programação orientada a objetos. Algo desse tipo. Então, vou selecionar essa célula. Vou colocar aqui também. Observe que interessante, eu posso muito bem selecionar uma célula. Selecionei essa minha célula, posso vir na minha barra de forma e colocar o texto que eu quero. Enter, por exemplo. Não está alinhado, posso selecionar as duas células, por exemplo, alinhar os dois. Ok. Apenas uma pequena alteração, porque agora quando eu vier dentro de arquivo, observe que o salvar agora está habilitado, porque eu fiz uma determinada alteração, eu preciso salvar o quanto antes. Eu posso clicar aqui ou posso digitar Ctrl S. Vou clicar aqui. Pronto, salvei a minha planilha, então posso vir em arquivo, observe que está desabilitado de novo, porque eu estou na última versão. Então, essa seria a forma mais tranquila. Se eu tenho um arquivo, uma planilha aberta, por exemplo, no formato ODS, quando eu clicar arquivo salvar, eu salvo uma cópia dessa planilha também no formato ODS com o mesmo nome. Mas existem casos que eu vou querer ou alterar o formato que eu quero salvar, ou às vezes salvar com outro nome, criando uma outra cópia dessa minha planilha. Para isso existe a opção salvar como, que também posso acessar como arquivo, e observe que eu tenho salvar como, cujo mnemônico é Ctrl Shift S. O salvar como vai abrir um diálogo para mim, justamente mostrando quais as características que eu quero para esse artefato. Para não misturar com o que a gente já está fazendo aqui, eu vou salvar em outro local. Observe que eu posso salvar em qualquer lugar do meu computador. Posso salvar na minha área de trabalho, na minha pasta de downloads, ou, se você quiser, em diversos outros... Vou só aumentar aqui para vocês. Ou em diversos outros locais dentro do seu computador. Eu posso gravar, por exemplo, em uma pasta em particular, dentro da unidade C, da unidade D, ou de acordo que esteja configurado o seu computador. No meu caso aqui, para facilitar e não misturar, eu tenho uma cópia desse horário de trabalho, que é a que está aberta, que está dentro da pasta Artefatos do LibreOffice. Eu vou criar uma cópia dela dentro da área de trabalho. Então, vou selecionar a área de trabalho, observe que eu tenho quase nada dentro da minha área de trabalho, e vou aproveitar, eu posso até manter o mesmo nome. Se eu fizer isso, eu vou ter dois arquivos com a extensão ODF chamado Horários Laboratórios. Talvez não seja isso que eu quero. Ou eu posso, se eu quiser, dar um outro nome. Horário dos Laboratórios, por exemplo, renomeado. Algo desse tipo. E observe que aqui eu vou ter inclusive a opção de mudar o formato. Eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque quando eu vou salvar algo, por exemplo, para distribuir para outras pessoas, eu tenho que ter cuidado em escolher esse formato, porque eu posso escolher um formato X aqui, e essa pessoa que for tentar abrir, talvez não tenha o software que seja adequado para abrir o formato X. Em outras palavras, quando eu vou mandar salvar uma planilha e vou distribuir para outras pessoas, eu tenho que tentar chegar no formato que seja compatível com os softwares que vão ser usados pelas outras pessoas. E conforme vocês podem ver, eu posso salvar em N formatos. Desde o formato default, que é o Open Document Format, que é as nossas planilhas ODS feitas pelo LibreOffice Calc, ou até passando, por exemplo, por formatos do tipo OpenOffice versões anteriores, por exemplo, arquivos XML, salvar como um formato para banco de dados. Esse CSV é um formato interessante, que é um formato que é basicamente cru da sua planilha, onde pode ser aberto basicamente por qualquer aplicativo. Ou posso, inclusive, conforme vocês podem ver aqui, abrir como
salvar como, por exemplo, o formato do Excel. Então, se a pessoa que você for passar seu arquivo tem, por exemplo, só Excel, não tem o LibreOffice, você pode salvar no formato Excel o seu trabalho e passar para essa pessoa que ela vai conseguir abrir normalmente. Para testar, então vamos salvar dentro do... Vou mudar o nome do arquivo, vou salvar como formato Excel dentro da minha área de trabalho. Vou mandar salvar. Um aviso é exibido mostrando que esse documento pode conter formatação ou conteúdo que não pode ser salvo no formato de arquivo Excel. É apenas um lembrete que, apesar de ser intercambiáveis, ser compatíveis, algumas funcionalidades específicas do OpenOffice que não estejam presentes no Excel ou vice-versa podem não ser renderizados de forma adequada. Talvez vocês tenham que fazer um ajuste fino apenas desse formato. Com o passar dos anos, essas diferenças estão diminuindo cada vez mais, mas você pode ter, sim, um determinado problema, por exemplo, de formatação da sua planilha quando você salva num outro formato. Mas no nosso caso aqui, nós vamos então informar que é isso que nós queremos. Nós queremos utilizar o formato do Excel. Nós não vamos usar mais o formato DF para esse exemplo. Então vou falar que eu quero o formato Excel. Observe que minha barra de títulos, inclusive, já mostrou a extensão .xls, mostrando que agora eu estou no formato Excel. E para podermos trabalhar melhor, vou salvar isso, vou fechar isso aqui, que eu voltei para minha tela principal. E na hora que eu volto aqui para o meu desktop, observe então que o arquivo que eu acabei de salvar, renomeado, está presente no meu desktop. Inclusive com o ícone não do LibreOffice Calc, e sim o ícone do Excel. Para podermos testar, posso clicar com o botão direito aqui, mandar abrir, e observe que eu tenho as duas opções. Como eu tenho tanto o Excel quanto o Calc no meu computador instalado, ele está perguntando se eu quero abrir com o Excel ou com o Calc. Como nós já vimos, apesar de estar no formato do Excel, eu posso abrir com o Calc normalmente. Então eu vou clicar Calc, que automaticamente o aplicativo LibreOffice Calc vai ser aberto para nós, e essa planilha que eu acabei de salvar, ela vai ser exibida normalmente dentro do meu LibreOffice Calc, conforme vocês podem ver aqui, normalmente.